professor Fernando Martins. Eu sou Laís Bergstein, integrante da Comissão Especial de Defesa dos Consumidores do Conselho Federal da Ordem. Por ocasião das comemorações dos 30 anos do CDC, realizadas em homenagem à advogada Ada Pellegrini Grinover, nós gostaríamos de lhe perguntar, na sua opinião, quais medidas poderiam ser adotadas para reduzir a intensa judicialização de questões relacionadas a contratos e serviços bancários? Muito obrigada, professor. O Supremo Tribunal Federal, a partir da ADIM 2591, contextualizou e trouxe concretude na aplicação nos contratos bancários e nas relações jurídicas bancárias do Código de Defesa do Consumidor. Isso foi importantíssimo porque levou à democratização nas relações de consumo perante os serviços bancários. Quando nós falamos em medidas jurídicas para evitar a judicialização e especialmente tendo em vista transparência e eficiência, nós podemos nos lembrar de uma figura de um grande advogado no início do século XX na Alemanha, que é Staub. Staub não era um dogmático, não era um professor, mas era um grande advogado. E ele foi responsável pela chamada criação dos deveres anexos ou deveres de consideração. A obrigação, além do dever primário, que é o dever de pagamento, de satisfação dos direitos do credor, e além dos deveres secundários, que são aqueles da formalização da obrigação, como no exemplo da quitação, ainda tem os chamados deveres de consideração. Deveres de consideração esses que são ligados à boa-fé. Por isso que nós falamos que a boa-fé legitima o tráfico jurídico. E é verdade, um grande autor no Brasil, o professor Clóvis do Couto Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma obra famosíssima, muito citada pelos tribunais, que trata efetivamente da relação jurídica obrigacional legitimada pela boa-fé. Então, é importante nós verificarmos que se os bancos adotassem mas de forma minudente os deveres anexos de conduta, certamente nós teríamos pouca judicialização. Primeiro, o dever de informação. O dever de informação, ele é essencial numa relação jurídica de consumo. O contrato, que é uma relação jurídica fundamental, porque a base do nosso direito é constitucional, deve vir com todas as informações possíveis e de forma clara ao consumidor. Clara no que respeita a ciência das tarifas que ele vai pagar, e também, não só no que respeita a tarifa, mas naquilo que nós compreendemos como liberdade contratual, ou seja, limites de direitos e deveres entre as partes numa relação jurídica obrigacional. Então, é por isso que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor traz de forma clara que o contrato só obriga o consumidor à medida que o contrato é explicado. Isso é muito importante no nosso direito, porque é o seguinte, se o contrato é feito entre iguais, nós vamos buscar a aplicação do Código Civil, que estabelece uma relação jurídica paritária. Entretanto, numa relação jurídica que ela é marcadamente caracterizada pela desigualdade, ou seja, de um lado você tem um vulnerável, que é o consumidor, e de outro lado você tem uma instituição financeira, a lei estabeleceu que há necessidade de clara explicação para o consumidor dessas obrigações que ele tem. Então, cumpre ao gerente, ou atendente do banco, ou ao correspondente, deixar isso muito claro, a fim de que o consumidor não tenha dúvidas sobre os seus direitos e obrigações. Portanto, o dever de informação ele é essencial, tão essencial que ele pode levar, ante a sua ausência, a uma nulidade do contrato ou a responsabilidade civil também. E, inclusive até o seu antônimo nisso daí, que seria a desinformação, ou seja, um contrato que é lotado de informações a fim de que o consumidor também não compreenda aquilo que o contrato tem. Então, é necessário nós termos um equilíbrio nessa informação. O dever de informação é importantíssimo e ele evita a judicialização. Um outro dever que é essencial na concepção das relações e dos serviços bancários é o dever de cuidado.
Como nós vivemos numa sociedade digital, numa sociedade eletrônica, é comum no dia de hoje o ataque de hackers às contas do consumidor. Quer seja uma conta poupança, uma conta investimento ou uma conta corrente. O hacker ele manda um e-mail, envia um e-mail ao consumidor, utilizando os símbolos do banco, utilizando o nome do banco. O consumidor compreende que ali está numa situação de ambiência com o seu fornecedor de serviços bancários, quando na realidade está perante um hacker que vai ter acesso à sua conta. Existem diversas ações, né, tanto por parte de advogados como por parte do Ministério Público, para tentar proteger o consumidor nesta situação. Então, um dever de cuidado é isso. Cabe ao banco fazer a proteção correta e suficiente da conta do consumidor. Inclusive a súmula do Superior Tribunal de Justiça em relação a isso. Um outro dever de cuidado que é essencial nessa relação do banco com o consumidor é o dever de cuidado no que respeita ao superendividamento. O projeto de lei 3515, mas mesmo sem ele, só se baseando no dever de cuidado, já leva o banco a verificar a capacidade de pagamento do consumidor. É isso que nós chamamos de crédito responsável. Não basta o banco fazer mera consulta nos cadastros restritivos. Cabe a ele ver a capacidade de pagamento do consumidor, justamente para ele não superendividar o consumidor. Essa é uma postura de cuidado e respeito. Por quê? Porque o consumidor superendividado, com certeza, ele vai ter um ataque à sua dignidade. Ele vai ter um ataque àquilo que nós chamamos de patrimônio ou piso vital mínimo. Então, é importante que o banco ele tenha cuidado no momento de oferecer o seu crédito, a fim de não superendividar o consumidor. Eu destaco ainda um terceiro dever que é essencial e que me relembra o livro do professor Emílio Betti sobre o negócio jurídico. Se trata do dever de cooperação. O negócio jurídico, o contrato, é uma cooperação entre as partes a fim de que elas cheguem aos seus fins, aos seus escopos. Pois bem, quando nós falamos em dever de cooperação, eu remeto aos advogados, aos estudantes, a toda a população, aquelas situações do consumidor que está devendo ao banco. Um dos deveres de cooperação do banco é facilitar o adimplemento por parte do devedor consumidor. E como que ele faz isso? Ele faz isso através de parcelamentos, ele faz isso diminuindo a sua taxa de juros, ele faz isso retirando tarifas. O dever de cooperação ele é muito importante também, porque ele proporciona uma possibilidade do consumidor cumprir a sua tarefa contratual, restar como um consumidor adimplente, sem que ele seja remetido aos cadastros restritivos e sem que ele também deixe de pagar a sua dívida. E pague de acordo com a possibilidade negociada com o gerente do banco, com a instituição financeira. Então nós temos aqui 3 deveres anexos de conduta que levam efetivamente à legitimidade do processo obrigacional. Lógico que outros deveres existem, né? Os deveres de assistência, né? Dever de esclarecimento, entre outros. Eu destaquei 3 aqui que são importantíssimos e que ajudam na transparência, na eficiência da relação de consumo e que podem levar à evitabilidade de judicialização. Se bem que podemos caminhar para um final e lembrar que hoje é comum e no mundo, né, e os bancos brasileiros devem adotar essas medidas, que são os programas de integridade, ou seja, de compliance, que tem por escopo justamente fazer a proteção do consumidor e da transparência dessas relações.